Para você que não me conhece ainda, meu nome é Lavínia Ribeiro, eu sou enfermeira dermatológica. Eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que esteja começando do zero. Hoje, o nosso tema é por que se especializar em tratamento de feridas pode ser a virada na sua carreira enfermeira. E a gente vai falar sobre isso porque cada vez mais eu venho falando aqui para vocês percebem, né, que eu venho falando cada vez mais aqui para vocês, não só de tratamento de feridas, mas como o tratamento de feridas pode trazer para vocês uma mudança, uma transformação de vida, de carreira, né, e uma liberdade dentro da enfermagem que a gente tanto merece. Então, nesse ponto, vocês veem que eu venho conversando mais sobre isso com vocês, porque eu sinto a necessidade, inclusive dentro do meu coração, né, de fazer isso, de ter um propósito, esse propósito realmente de transformar, né, de transformar vidas, e principalmente eu acho assim, gente, que quando a gente forma empreendedores, né, os empreendedores, eles fazem um ciclo, né, de consequências positivas, tanto para a economia, emprega pessoas, faz a sua própria vida, não tem limite, né, o céu é o limite, não tem limite de faturamento, sabe, e isso é extremamente libertador, né, então é por isso que a gente vai conversar também sobre isso, porque eu quero que vocês façam disso a vida de vocês, né? De estar aqui aprendendo sobre o tratamento de feridas e aprendendo o básico, que é o necessário, mas levar isso para a vida de vocês, para fazer isso realmente transformar a sua vida, né? Você viver disso. Tá? Conseguir viver da enfermagem, viver de tratamento de feridas, do jeito que hoje a gente não consegue viver, né? No sábado, foi sábado? Sábado foi o dia, né, da enfermagem, dia do profissional de enfermagem, dia 12. Eu estava vendo uma postagem até que eu achei muito linda, uma foto do enfermeiro segurando o mundo e com as asas aqui, sabe? E segurando o mundo. Então, eu acho que é muito simbólico, assim, né, para a gente da enfermagem, que a gente realmente abraça, segura muito a peteca, né? Segura o que não é nem da gente, segura o mundo nosso e o mundo dos outros, vendo muitas postagens, né, relacionadas a isso e relacionado, inclusive, o quanto está precisando, necessitando. O COFEM hoje fez uma postagem também, dizendo que a gente está necessitando no mundo inteiro de profissionais de enfermagem. E essa necessidade de profissionais de enfermagem, eu acho que se deve muito ao que a gente vive no dia a dia de desvalorização, né? Muita gente desiste da profissão porque a gente é desvalorizado, a gente não tem reconhecimento, a gente não tem reconhecimento salarial também, né? A gente tem várias atribuições, leva a culpa de várias coisas que acontecem por outros profissionais, e a gente, na verdade, na hora que a gente está ali no ambiente de trabalho, a gente imaginava outra coisa, a gente espera outra coisa, a gente está com o paciente, é a nossa vida, a gente fez enfermagem para isso, né? Para estar ali junto com o paciente, mas quando chega na hora da prática, não é nada disso do que a gente imaginava, né? E essa questão de quando a gente chega na prática é o que pega muito, e é o que faz muitos profissionais de enfermagem desistirem. Eu quase desisti da enfermagem, eu passei 2 anos fora da enfermagem, porque eu achava que a enfermagem não era mais para mim, e isso me fazia, eu sofria muito, porque assim, eu sempre acreditei, desde que eu fiz vestibular, que eu queria enfermagem, que a enfermagem era para mim, e que eu não tinha, muita gente perguntava assim, por que você não foi fazer medicina, né, porque você não foi ser médica, e eu acreditava veementemente que a medicina não era para mim, que eu queria enfermagem, foi a minha primeira opção, eu passei enfermagem, e eu queria traçar esse caminho dentro da enfermagem mesmo, era uma coisa que eu queria, porque eu gostava de estar mais junto com o paciente, eu gostava de cuidar, né, o meu pensamento sempre foi assim, cuidar do paciente. E como a enfermagem né, eu sempre escutei na faculdade isso, é a arte do cuidar, a arte do cuidar. Então, como o cuidar é muito da enfermagem, e depois que eu entendi, com o passar do tempo, com a experiência, e dentro da faculdade também, eu aprendi que a enfermeira faz sistematização da assistência, e isso é prescrição de cuidados,
né? E a gente se complementa enquanto equipe multiprofissional. O médico prescreve tratamento medicamentoso e a enfermeira prescreve cuidados, né? E quando eu entendi isso, quando eu abracei isso, era que eu amava mesmo, sabe? Porque eu dizia, tá vendo, a gente se completa dentro da equipe multi. Sem a enfermagem, o paciente não fica bem. Sem a enfermagem dentro da equipe multi, a gente não consegue fazer com que o tratamento, com que ande, né? Com que funcione realmente as coisas dentro do hospital, dentro do posto de saúde, a gente é necessário. E aí, quando a gente vê uma postagem dessa assim, né? A gente não tem, está faltando profissional de enfermagem no mundo inteiro. E aí a gente fica reflexivo, por que está faltando profissional de enfermagem no mundo inteiro? A gente sabe muito bem, né, que a gente não tem valorização, não é só aqui no Brasil, né? Existem outros lugares que a gente também não tem valorização. Na verdade, poucos lugares do mundo a gente tem valorização profissional. E aí, quando a gente para pensar o porquê que o enfermeiro não é valorizado, o que é isso, né, culturalmente falando? Por que a gente não é valorizado? Por que a gente não tem um salário digno? Por que a gente não tem um trabalho digno? A gente não tem condições de trabalho, né, dentro do ambiente hospitalar. E aí isso acontece. Eu estava dentro do ambiente hospitalar há 12 anos. Eu saí porque eu estava doente. Eu saí porque eu tinha entrada de benefício. Eu estava com depressão, eu estava com ansiedade. Eu saí por conta disso. E quando eu saí, eu disse: eu não quero mais a enfermagem na minha vida. Eu não nasci para isso. E era um conflito interno, porque eu ficava dizendo: como eu não nasci para isso? Eu sempre quis isso na minha vida. E agora, depois de 12 anos, eu dentro da enfermagem, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não quero mais ser enfermeira, né? E isso é um problema, assim, que era um conflito meu interno. Eu fui abrir uma papelaria, não tinha nada a ver, porque eu não queria mais enfermagem de jeito nenhum. E aí eu abri uma papelaria e fui empreender. Foi a primeira vez que eu fui empreender, né, na minha vida. E aí, com essa papelaria, eu aprendi sobre empreendedorismo muito, mas, de qualquer maneira, eu não estava satisfeita. Por quê? Porque né, aquele negocinho daquele conflito interno, de que eu fiz a enfermagem, eu me graduei, eu fiz uma graduação de 5 anos, eu fiz pós-graduação, 3 pós-graduação. Eu me estudei, me preparei, né, para estar no ambiente de trabalho, para ser enfermeira, e parecia que eu estava jogando tudo para o alto, né? Assim, parecia que eu estava jogando tudo para o alto e dizendo assim, mas como? Como é que eu vou abandonar tudo isso, toda a minha formação, e você agora dona de loja, sabe? Eu ficava nesse conflito meio interno, assim, por quê? Porque eu sempre amei muito a enfermagem, mas a enfermagem não me trouxe boas condições, né, de vida, de trabalho, de valorização profissional, e isso me pegava muito, assim. E me pegava muito também a questão de eu não conseguir fazer o meu próprio horário, né? De eu ser funcionária de um hospital e eu precisar bater ponto e eu precisar estar sempre lá. E para os meus filhos eu nunca estava, sabe? Eu nunca estava para os meus filhos e estava sempre para o hospital. E isso era o que mais me pegava, essa questão de eu estar abrindo mão de estar com os meus filhos, de estar sempre presente na vida deles, de estar participando de todos os momentos da vida deles, Dia das Mães, né, na escola, enfim, tudo me pegava muito isso, e eu não estar vivendo mais com eles e estar o tempo todo me dedicando ao hospital que eu trabalhava. E aí eu comecei a entrar nesse conflito, achando que a enfermagem não era para mim, porque qualquer lugar que eu fosse trabalhar, porque a gente pensa isso, a gente acha que nada, né, vai nos trazer a paz e o reconhecimento que a gente merece. Porque o que eu pensava era assim, eu já fui para outro hospital, eu já trabalhei em outros hospitais, era a mesma coisa. Eu escuto relatos de enfermeiras amigas minhas que trabalham em PSF, é a mesma coisa. Eu escuto, né, de vários lugares diferentes. Tem enfermeira amiga minha que trabalha em clínica, né, que é realmente complicado. Então, enfim, todos os lugares, até ser professora de faculdade, universidade, era complicado também. Era muito trabalho e pouco o salário. Então, eu disse, tem para onde correr.
eu não vou mais viver da enfermagem, porque não tenho como viver da enfermagem. A gente é completamente desvalorizada. Então, não tem como eu fazer isso, né? Então, eu realmente cheguei, eu pensei em desistir, fui abrir minha papelaria, fiquei 2 anos lá, e aí eu achei até que eu tinha desistido, né, de tudo, mas isso virou um conflito muito grande dentro de mim. E foi quando Deus me mostrou esse propósito de vida, que para mim foi isso, tá? Deus me mostrou esse propósito de vida que eu tinha já uma vontade de ensinar o que eu sabia sobre tratamento de feridas, não só vontade, mas via a necessidade realmente dentro do ambiente hospitalar, do ambiente que eu vivia, pegando os pacientes que eu atendia, que já vinha de vários outros profissionais, sem dar conta realmente do tratamento, e eu dizendo, meu Deus do céu, é muita gente que não sabe o que está fazendo, que não sabe tratar feridas. Então, eu queria realmente ensinar, porque o paciente ia se beneficiar e os enfermeiros também iam se beneficiar. Então, essa questão de estar nesse conflito interno me fez voltar, e essa questão de eu achar que Deus teve um propósito realmente na minha vida, de eu ensinar, me fez voltar para a enfermagem. E eu digo que hoje eu digo assim, com toda certeza para vocês, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje eu sou feliz na enfermagem, e sim, é possível, né, ser feliz na enfermagem, que eu achei que não era, eu tinha realmente isso na minha cabeça, que para ser enfermeira a gente tinha que sofrer, né, para ser enfermeira a gente não podia ter assim, ser feliz, né, não podia estar com os filhos ao mesmo tempo que tá trabalhando, não podia estar fazendo o seu próprio horário, não podia ter liberdade na profissão, não podia ganhar bem na enfermagem, não podia ter um salário digno na enfermagem. Isso tudo tinha, aqui dentro de mim, como se fosse uma verdade absoluta, e depois eu vi que isso funciona, né? Que não é assim, só assim desse jeito.